Olá! Imagina só se um único machucado no cérebro pudesse mudar não só uma coisinha, mas a personalidade inteira de alguém. Hoje, a gente vai mergulhar no trabalho incrível de Kurt Goldstein, um pensador que não só desvendou esse mistério, como acabou redefinindo o jeito que a gente entende o ser humano. E tudo isso com a sua poderosa psicologia organísmica. Bem, a nossa história começa logo depois que a Primeira Guerra Mundial acaba. No meio de todo aquele horror, de todas as feridas físicas, apareceu um quebra-cabeça médico que deixava todo mundo de cabelo em pé. Os soldados estavam voltando para casa com ferimentos na cabeça que, de algum jeito, pareciam ter reescrito quem eles eram, sabe? A personalidade deles mudava de um jeito que ninguém conseguia explicar. A grande pergunta que ficava no ar era essa: como é que um machucado no cérebro mudava a pessoa por inteiro? Não era só uma questão de perder a fala ou um movimento, não. Era a essência da pessoa. O humor, as ambições, o jeito de ver o mundo, tudo parecia se desmanchar. E a ciência daquela época simplesmente não tinha resposta. E é exatamente aqui que entra o nosso personagem principal, Kurt Goldstein. Ele era um neuropsiquiatra alemão que, observando esses soldados, sacou uma coisa. Aquela visão tradicional que tratava o cérebro como se fosse uma máquina, ela simplesmente não servia. Não explicava o que ele estava vendo. Ele sabia que a resposta tinha que ser muito mais profunda. E essa diferença fica super clara aqui. De um lado, a gente tem a visão mecanicista, né? O cérebro é tipo um relógio, um conjunto de engrenagens. Se uma peça quebra, o defeito é só ali naquele lugar. Mas o Goldstein veio com uma ideia totalmente diferente, a visão organísmica. Para ele, o cérebro está mais para uma planta, um sistema vivo, todo integrado. Se uma folha é danificada, a planta inteira se reajusta para sobreviver. O sintoma para ele não era a falha, era a própria tentativa do organismo de se adaptar. E essa frase dele resume tudo, né? Para o Goldstein, estudar o cérebro em pedacinhos era a mesma coisa que tentar entender uma música analisando cada nota, uma por uma, separadamente. Você simplesmente perde o mais importante, a melodia, a música como um todo. Essa crítica toda foi a semente da grande teoria dele, a psicologia organísmica. A proposta era parar de ficar olhando para uma lista de sintomas e, em vez disso, começar a enxergar o organismo como um todo, um ser completo que está ali lutando para encontrar o equilíbrio num mundo que, de repente, ficou totalmente estranho e hostil. E essa teoria se baseia em algumas ideias bem importantes. Ele percebeu que todas as nossas partes estão conectadas, uma depende da outra. Se você mexe uma, o corpo inteiro sente. E mais do que isso, o organismo está o tempo todo tentando se adaptar e se regular. A gente não é um sistema passivo que só reage. Somos dinâmicos, inteligentes e estamos sempre buscando o nosso equilíbrio. Isso leva a gente para o coração da teoria dele. Qual é o nosso impulso mais básico, a nossa principal motivação? Muita gente diria sobreviver, mas para o Goldstein isso estava errado. Quando a gente está saudável, o nosso principal impulso é a autorrealização. Essa tendência natural de crescer, de expandir, de se tornar tudo aquilo que a gente pode ser. Olha que interessante isso. Aquela necessidade de apenas se preservar, de só sobreviver. Para ele, isso já é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. É como se fosse um modo de emergência, não o nosso estado natural. O estado natural é de crescimento, de realização. Certo, mas como é que essa ideia de autorrealização se conecta com aquele mistério dos soldados lá do começo? O Goldstein descobriu que a chave para esse enigma todo estava numa diferença crucial que todos nós fazemos, muitas vezes sem nem perceber. A diferença entre o pensamento concreto e o pensamento abstrato. Ele percebeu que a gente funciona basicamente de duas maneiras. A atitude concreta é aquela reação imediata, literal, ao que está acontecendo bem na nossa frente, o que os sentidos mostram. Já a atitude abstrata, essa é que nos permite dar um passo para trás, pensar no e se, no possível, planejar o futuro, entender uma metáfora. É essa capacidade de abstrair que nos dá o poder de sair do agora, de planejar o amanhã, de entender uma piada, um símbolo, de mudar de ideia, de propósito. Era exatamente essa habilidade, que é a base do nosso mundo mental, que os pacientes dele tinham perdido. E essa perda, claro, desestruturava a vida deles por completo. Sem atitude abstrata, a pessoa fica presa. O mundo vira um lugar sem profundidade, sem futuro, sem possibilidades. Tudo é levado ao pé da letra. Uma piada não tem graça, um ditado popular não faz o menor sentido. A vida vira só uma sequência de reações imediatas, uma coisa super rígida. E aqui, o Goldstein encontrou a peça final do quebra-cabeça. O que será que acontece quando uma pessoa
presa nesse mundo concreto, é obrigada a fazer uma tarefa que exige pensar de forma abstrata. O sistema entra em colapso. Ele chamou isso de reação catastrófica. Aquele pânico, a desordem, a ansiedade gigante que os médicos viam era o organismo inteiro gritando de desespero diante de uma ameaça à sua própria existência. Essa descoberta do Goldstein não só resolveu o mistério daqueles soldados, mas deixou um legado que ecoa até hoje na psicologia, na neurologia e até na filosofia. O trabalho dele foi muito à frente do seu tempo. A ideia de que o cérebro se reorganiza, por exemplo, antecipou o que a gente hoje chama de neuroplasticidade. A visão dele do todo serviu de base para a Gestalt terapia. E aquele conceito de autorrealização foi a sementinha que inspirou gigantes da psicologia humanista como Abraham Maslow, da famosa pirâmide. O impacto dele foi enorme, de verdade. No final das contas, se tem uma ideia para a gente levar dessa análise, é esta aqui. Goldstein nos ensinou a olhar para a totalidade, para a complexidade e para a incrível capacidade de adaptação que a gente tem. Não somos máquinas com peças que quebram. Somos processos vivos, sempre em busca de realização. No fim, a pergunta que o trabalho do Goldstein deixa pra gente é: nesse nosso mundo que está cada vez mais fragmentado, será que a gente ainda está conseguindo enxergar nós mesmos e aos outros como um todo? É uma reflexão que vale a pena. Para quem quiser se aprofundar, as fontes que usamos estão aí na tela. Agradeço a companhia e até a próxima.